Creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos, em nome de Jesus. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E eu tenho certeza que esse culto será um culto de grandes bênçãos em nome de Jesus. Amém? Esse está sendo, melhor dizendo, o terceiro culto do dia. Já tivemos o culto das 7h30 da manhã, o culto das 15 horas e esse o culto das 18. E assim como pela manhã foi uma bênção, assim também à tarde, não será diferente agora em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero pedir a vocês aquele favor. Qual favor? Aquele de sempre. Você vai desligar o seu telefone celular, ou pelo menos colocá-lo aí no modo silencioso, tá? Ou no modo avião. O importante é ele não fazer barulho no momento da pregação. Amém, irmãos? Até porque tudo que rouba a sua atenção, tudo que lhe distrai no momento da pregação, olha, meus irmãos, isso é prejudicial para você. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Não. Mas ouvir aquilo que é oriundo da palavra de Deus. Quando nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que vem de Deus, a fé genuína surge no coração. E a partir do momento que essa fé genuína, verdadeira, surge no coração, nós temos condições de mover o mundo espiritual a nosso favor. A Bíblia diz que uma certa vez o apóstolo Paulo estava pregando. E lá naquele dia, naquele culto, havia um homem que era paralítico. A Bíblia diz que Paulo olhou e Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. Naquela hora, Deus deu a Paulo aquilo que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Paulo olhou para ele e mandou ele se levantar. E imediatamente aquele homem fez o que ele nunca havia feito, que era andar. E tudo isso por meio da fé. Então não permita que nada nem ninguém lhe distraia. Esteja focado, concentrado na palavra de Deus. E isso lhe será muito útil em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Pois está bem. Então vamos lá, irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Eu quero que você, por gentileza, abra no Novo Testamento. Eu quero que você encontre, por gentileza, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ou seja, a carta aos Efésios. Vamos lá? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17, tá? Nós vamos fazer até uma leitura um pouquinho extensa. Eu não tenho muito esse costume, de ler, vamos dizer assim, muitos textos para iniciar a pregação. Mas hoje nós vamos fazer uma breve leitura, até porque os textos que nós vamos ler faz parte ali de uma linha de raciocínio que é importante para você entender a pregação, tá bom? Então vamos lá, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Mas a tônica principal da pregação, já vou adiantar, está no versículo 32. Mas como eu falei, todos esses textos que nós vamos ler a partir do 17 está dentro de uma linha de entendimento. Então faço questão de ler com vocês hoje, tá?
Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo de número 17. A Bíblia diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impiedade, ou melhor, toda impureza, que não deixa de ser também ato de impiedade, tá? Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem o tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos ler novamente apenas o 32, não é para ler tudo não, apenas o 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus, ou melhor, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, eu quero falar um pouco com vocês a respeito de algo que eu tenho plena ciência, eu tenho plena convicção que todos vocês sabem. Vocês também têm ciência e plena convicção a respeito do assunto que nós vamos tratar. A grande questão é que, por mais que muitos tenham ciência, tenham convicção daquilo que falaremos, muitos, infelizmente, não estão praticando, não estão executando isso. E eu vou até fazer uma analogia aqui. Que analogia, pastor? Muitos têm ciência e consciência de que certos alimentos, que no fundo, nem alimentos são. Porque há uma diferença, né, gente, entre alimentos
e produtos alimentícios. Então a pessoa ela tem plena ciência e convicção que aquilo ali nem alimento é apenas um produto alimentício, e ela sabe que aquilo ali faz mal para ela. E ela tem ciência e convicção que ela tem que cuidar da sua saúde. Ela tem ciência e convicção que ela tem que cuidar do seu organismo. Afinal de contas, o nosso corpo, o nosso organismo é templo de quem? Do Espírito Santo. Então nós temos a responsabilidade de cuidar dele. Mas mesmo assim a pessoa pega aquilo ali recheado de sódios, de agentes que são nocivos à saúde orgânica, e mesmo assim manda aquilo para dentro. Come. E não come pouco não, come muito. Você pode ver, estou sendo repetitivo de propósito, a pessoa tem ciência, ela tem convicção, ou seja, conhecimento que aquilo ali faz mal para ela. Mas ela não pratica o quê? O ato de abandonar aquilo e passar a se alimentar de uma forma mais saudável. Então pega isso que eu acabei de exemplificar, essa analogia que eu fiz, e traz para o mundo espiritual. Todos têm ciência e convicção que o perdão é algo extremamente necessário na vida de um cristão. Todos nós temos ciência e convicção da necessidade de oferecer perdão. Só que muitos não perdoam. Acho que agora você entendeu a analogia, né? Assim como muitos têm ciência e convicção que aquilo faz mal para ela e ela ingere, tem gente que tem ciência e convicção que ela tem que perdoar, mas não perdoa. Então a tônica da pregação de hoje é justamente sobre perdão. Claro que o texto que nós lemos, do versículo 17 até o versículo 32, nós podemos ver o que ali? O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, é perceptível e notável Paulo querendo mostrar para eles que a vida deles agora era uma outra vida, não mais aquela vida que eles tinham antes de Cristo. Até porque, irmãos, toda pessoa que hoje serve a Jesus e o serve de verdade, toda pessoa que realmente se converteu, na vida dela existe o antes e o que mais? E o depois. Por isso que a própria palavra ensina, através do próprio Paulo, à igreja de Corinto: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, da sua vida velha, são o quê? Passadas. Eis que tudo se fez o quê? Novo. Ora, se tudo se fez novo, dentro do novo está inserido também o quê? Novas práticas, novas ações. Por isso que o texto fala, olha, não mintais uns aos outros, pelo contrário, agora você tem que falar a verdade. Você que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Olha, não dê lugar ao diabo. Então você pode ver que Paulo ele vai aconselhando a pessoa que agora ela tem uma nova vida. Mas dentro daquilo que Paulo está ensinando, ele termina essa linha de raciocínio justamente falando sobre a necessidade do perdão. Irmãos, o perdão
faz parte daqueles que hoje vivem para Jesus. Não tem como a pessoa falar que é de Jesus se ela não aprendeu a oferecer perdão. Até porque se hoje ela é de Jesus, ela própria já experimentou do quê? Do próprio perdão. Porque quando ela reconheceu a Cristo como Senhor, quando ela se entregou a Ele, ela própria reconheceu o quê? Que ela era uma pecadora. Então ela pediu perdão ao Senhor. E o Senhor então, por meio de Cristo, a perdoou. Inclusive está no texto. Como também Deus vos perdoou em quem? Em Cristo. A obra do Calvário, quando ela é reconhecida por nós nos beneficiamos do perdão. Então, da mesma forma que nós fomos beneficiados do perdão, nós temos que agora também praticar o perdão, oferecer o perdão. E eu vou te falar uma coisa, irmão, sem medo de errar. É certeza absoluta. Em algum momento da sua vida, da sua nova vida em Cristo, você vai ter que oferecer perdão para alguém. E por quê, pastor? Meu irmão, porque com certeza o diabo vai usar pessoas para poder se levantar contra você, prejudicar a você, caluniar a você. E é justamente nessa hora em que o perdão entra em cena. A grande questão é aquilo que eu falei logo no início da minha fala, que por mais que muitos tenham ciência que é necessário perdoar, poucos estão perdoando. Aí é onde entra o quê? A ação do diabo. E por quê, pastor? Já ouviu falar no chamado efeito dominó? Irmãos, o diabo ele é astuto. O diabo ele sabe porque sabe preparar uma arapuca. E muitas das vezes, para ele derrubar vários, ele nem precisa tocar em todos. Basta ele tocar em um. Por isso que eu falei, efeito dominó. Eu creio que quando você era criança, você lembra disso. Até agora, depois de adulto, você pega o dominó e vai empilhando ele assim, colocando ele de pé. Um enfileirado com o outro. Já fizeram isso? Quem é que já fez? A maioria. Aí pronto, irmãozinho. Basta derrubar o primeiro, ó. Tá certo, pastor? Esse barulhinho? Tá? Aí. Os demais vão caindo também. Ou seja, só precisou tocar em um. E outros são atingidos. E por que eu digo isso? Porque quando entra em cena a necessidade de você perdoar e você retém o perdão, pronto. O diabo conseguiu levar mais um. O diabo conseguiu triunfar sobre você. E quando eu digo triunfo, é literalmente ele triunfando sobre a sua pessoa. Por isso que Paulo, quando ele escrevia a carta à igreja de Corinto, lá na segunda carta, logo no início, no capítulo 2, põe aqui por gentileza, é você que está aí, Alice? Então põe aqui para mim, Alice, por favor. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha só, vamos ler com atenção, E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, olha o que ele fala. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo,
para que não sejamos, vencidos por quem? Por Satanás. E olha como é que ele termina esse raciocínio. Porque não ignoramos os seus o quê? Ardis. Ardis de quem? De Satanás. O que são ardis, pastor? São armadilhas, arapucas, ciladas, que, repito, o diabo é perito em fazer. Esse mesmo texto, o mesmo, tá? Na versão NVI, põe para mim, Alice, olha só, é o mesmo texto, tá? É só numa versão mais atual. O texto diz assim: se vocês perdoam alguém, Paulo falando com a igreja de Corinto, tá? Mas isso aqui serve para nós. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, até porque Paulo tinha que ser o exemplo. Aí ele diz mais: aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. A fim, gente, olha que coisa séria, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Por isso, ou melhor, pois não ignoramos o quê? As intenções dele. Duas coisas eu quero destacar aqui, ou melhor, três. Na primeira parte do versículo, na versão anterior, o texto traz a palavra, para que não, ou melhor a frase, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então Paulo está falando, olha, se vocês não perdoarem, ele, Satanás, triunfa sobre vocês, ele vence sobre vocês. E aqui no mesmo texto, porém nessa versão, a Bíblia fala sobre o diabo levar vantagem sobre nós. Então, gente, presta atenção. Olha como é que o diabo tem vencido a muitos. Olha como o diabo tem levado vantagem sobre muitos. Preparando arapucas, armadilhas, ciladas, envolvendo aquilo que pode fazer com que você retenha perdão. E vamos falar daquilo que é mais clássico. Onde normalmente é necessário entrar em cena o perdão? Bom, em várias situações, mas vamos detalhar aqui algumas. Muitas das vezes somos vítimas de injustiças, de calúnias, difamações. Pessoas que se levantam contra nós, seja em qualquer ambiente, trabalho, ambiente familiar, pessoas querendo puxar o teu tapete, te prejudicar, te difamar. E tudo isso, muitas vezes, lhe prejudica. Faz você passar por algo, por uma situação que você não queria. Vítimas de traições, sejam traições em qualquer ambiente que seja, que tem traição no ambiente de trabalho, traição no ambiente familiar, traição no aspecto envolvendo o casamento. E tudo isso afeta a pessoa. Afeta. Não é fácil você lidar com pessoas que te traem, que te passa para trás, que quer te prejudicar, que te calunia, que faz de tudo para te ver mal. Tudo isso afeta a pessoa. Só que tem um porém. O que acontece? Para que tudo isso aconteça, o diabo usa alguém. O diabo usa aquela pessoa, e aquela pessoa já se abriu para ele. E a ação daquela pessoa te afeta. E se você guarda aquilo no coração, irmão, se você guarda os ressentimentos, os ódios, as mágoas, os desejos de vingança, meu irmão, o diabo usou ele, e a ação dele me afetou, agora eu guardo tudo isso no coração contra ele, e eu não perdoo ele, ou seja, o diabo usou ele e me afetou, efeito dominó. O diabo nem precisou tocar em mim, só bastou tocar nele.
Por isso que nós, como povo de Deus, devemos entender, cuidado, isso é uma cilada. O diabo talvez não conseguiu te derrubar no adultério, não conseguiu te derrubar na desonestidade, não conseguiu te derrubar nos vícios, mas ele encontrou um acesso. E o acesso é justamente por essa porta. Eu vou fazer algo onde isso que eu vou fazer vai gerar no coração dela, vai gerar no coração dele ódios, mágoas, ressentimentos, e isso vai brotar no coração dele, vai brotar no coração dela, a ponto de eu conseguir triunfar sobre ele, a ponto de eu conseguir triunfar sobre ela. Agora eu vou levar vantagem sobre essa pessoa. Cuidado, gente. Por isso que é necessário que o coração de um crente tem que ser um coração o quê, Coutinho? Guardado. Provérbios 4:23, o que a Bíblia diz? Acima de tudo, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque do coração procedem as saídas, ou seja, os escapes da vida. Normalmente, quando a gente fala escapes, saídas, todo prédio, por exemplo, onde pessoas se reúnem, tem que ter a saída de emergência, gente. Por exemplo, aqui nós temos essa lateral, que é uma saída de emergência, e mais duas lá na frente. Qualquer coisa que acontecer, mas não vai acontecer, está amarrado, viu, gente? Mas se acontecer, tem a saída de emergência, para que ninguém seja o quê? Prejudicado. Para que ninguém tenha o quê? Danos. Para que a sua vida seja o quê? Preservada. Então, um coração que é guardado pela palavra é um coração que consegue ter os escapes. O diabo ele vai tentar de tudo para corromper o seu coração. Mas se o seu coração está guardado pela palavra, ele não consegue. Por quê? Porque tem os escapes da vida. Agora, se o coração não é guardado pela palavra, meu irmãozinho, aí virou terreno fértil para ele. Aí virou terreno fértil para ele. E ele consegue levar vantagem sobre a pessoa. Ele consegue triunfar sobre aquela vida. Porque aquela pessoa está semeando no seu coração, guardando no seu coração o que não devia. Ódios, mágoas, ressentimentos, o desejo da vingança. O diabo talvez tentou colocar um outro homem que não fosse o marido. E não conseguiu. Tentou colocar uma outra mulher no seu caminho que não fosse a esposa. E também não conseguiu. Falou, rapaz, não caiu ali, não caiu aqui. Ah, já sei, vou preparar outra cilada envolvendo desonestidades. Mas não caiu também, você é um homem reto, íntegro. Uma mulher reta, íntegra. O diabo falou assim, já sei, vou tentar fazer com que ele caia em vícios. Também quebrou a cara, não conseguiu. Até que, falou, já sei, eu vou usar alguém. Eu vou usar pessoas. E às vezes, gente, esses, às vezes são até da família. Eu vou usar essas pessoas para se levantar contra. E aí eu vou conseguir corromper o coração dela, o coração dele. Porque aquela velha história não é o que você escuta, mas é de quem você escuta. Quando você escuta umas bobagens, de quem você bem dizer nem conhece, meu irmãozinho, entra por aqui e sai por onde? Por aqui também. Mas quando você às vezes escuta coisas de quem você ama, de quem você tem estima, aquilo ali afeta. Mexe com você, e não adianta falar que não mexe, porque somos seres humanos. Todo ser humano é um ser dotado de sentimento e emoção. Tem dia que você se entristece, tem dia que você se alegra, tem dia que você está ali animado, tem dia que você está meio assim, igual ele. É igual ele, feliz. Olha lá a risada dele, né, Coutinho? Olha lá, está aí. Estou brincando com ele, mas eu amo ele em Cristo Jesus. Então nós somos assim, gente. Mas só que o diabo, ele usa dessas artimanhas. Faz de conta que Deus usa ele.
Só faz de conta, tá? Quem usa ele é o Espírito Santo. Né, pastor Evandro? Mas faz de conta que o diabo conseguiu ter acesso à vida dele. Aí ele se levanta contra mim. Aí começa a inventar calúnias a meu respeito. Começa a me difamar. Começa a se levantar contra mim para me prejudicar. E hoje, com esses avanços da tecnologia, usou de tudo quanto é recurso. Inteligência artificial. Não sei o que ela mais artificial. O que não falta é coisa artificial hoje. Aí faz de conta que ele conseguiu me prejudicar. Eu fiquei chateado com ele, triste, decepcionado. Só faz de conta, viu? Ou será que Deus está falando? Estou brincando, viu, gente? Estou brincando. Até porque os frutos que o irmão produz é de homem de Deus. Pastor Evandro até o beija-flor pousa no ombro dele. Né, pastor? É tão de Deus que até o beija-flor. Estou brincando com ele. Vem cá, gente. Mas aí ele cai em si, vê a maldade que ele fez contra mim, aí me procura e pede perdão. Tudo que o diabo quer é que eu não perdoe. Tudo que o diabo quer é que eu também seja vingativo, que eu queira o mal dele. Como é que alguns dizem? Aqui se faz e aqui se paga. Comigo é assim, igual piolho, vai morrer na unha. Para o cristão não é assim não, gente. Para o cristão não é assim. O cristão lhe perdoa. Não é que eu vou morrer de amores por ele, não é isso não, mas eu perdoo. Até se eu não perdoar, eu estou sendo vencido por quem? Pelo diabo. Se eu não perdoá-lo, quem está levando vantagem sobre mim? O diabo. E não adianta só falar que perdoa. Tem que perdoar no coração, porque falar é muito fácil. Pastor, tem como eu saber se eu realmente perdoei alguém? Tem como eu saber? Assim, tem algum exame assim que eu posso fazer, um exame de sangue assim, e o doutor quer saber se houve perdão genuíno. Aí vai ser o resultado, eu estou torcendo para dar positivo. Não tem. Humanamente falando, não. Mas biblicamente falando, tem. Tem, pastor? Tem. Na carta aos Hebreus, vamos dar um pulinho lá? Vamos abrir um pouquinho a Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos lá. Hebreus, capítulo 12, a partir do 14. Vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que, olha só que coisa séria, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando faça o que, gente? Vos perturbe. Então, peraí, vamos entender isso daqui. O escritor da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é. Tem gente que fala que foi Paulo. Não temos certeza. Tem gente que acha até que foi Lucas. Bom, a mão humana, gente, pouco importa. Alguém foi usado por Deus. Mas vamos lá. O escritor da carta aos Hebreus, quando ele estava registrando o que Deus estava inspirando ele para escrever, fez essa observação importante. Ele falou o seguinte: olha, vocês devem tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Você pode ver que ele faz até uma analogia com a questão da semeadura. Você planta, você crê que aquela semente ela vai brotar, vai germinar, vai brotar e vai dar o fruto esperado.
Mas o texto traz em si a questão de raízes. Irmãos, olha só. Quanto mais tempo uma árvore está no solo, mais as raízes conseguem o quê? Se firmarem. Não é assim? Faz de conta que você pega aí um caroço de manga. E você planta aquele caroço de manga lá no terreno que você comprou. Quanto tempo será, pastor, que um caroço de manga começa lá a brotar, enraizar? Diga, eu sou que é homem do campo. Não faz ideia. Chuta aí, moço. Alguém sabe aí, irmão? Chuta aí. Que é um mês? Faz de conta que é, ninguém sabe, então vamos chutar. Na base do chute. Faz de conta que lá um mês ele já abriu. Não sei se é assim, mas acho que ele abre. Aí ele começa a criar as raizinhas, né? Né, Coutinho? Vai criando, vai adentrando o solo. Aí vai brotando e vai começando a querer sair do solo, né? Aí vamos supor que a pessoa se lembrou que justamente ali onde ela plantou a semente, o caroço da manga, é justamente ali que ela queria fazer uma obra. E se nascer um pé de árvore ali, uma mangueira ali, vai dar problema para ela. Então ela corre, vai lá, cavuca, acha lá a semente e arranca. E ela arranca com grande facilidade. Embora começou a enraizar, mas fazia pouco tempo que estava ali o quê? Plantado. Mas vamos supor que ela vai, planta e deixa. Passa-se um ano, hein, pastor? 1 ano e meio, 2, 3. Ih, rapaz, a mangueira já começou até a dar manga. Ele já está até comendo o fruto da manga. Aí lembra, bem aqui que eu ia fazer uma obra nesse terreno. Ai, meu Deus do céu, e agora? É só cavucar um buraquinho e arrancar? Não, irmão, agora vai dar um trabalhão tremendo, hein? Vai dar um trabalhão gigante, irmão. Talvez você vai ter que contratar até um trator. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmão, não deixe enraizar não, hein? Não deixe enraizar não. Tem gente que carrega ódios e mágoas no coração, ó. Às vezes quando a pessoa fala alguma coisa para você, você pensa que é coisa fresca, recente. Sei lá, de repente, só um caso hipotético, tá? Sei lá, a pessoa foi vítima de uma calúnia. E aquela calúnia trouxe grande dano que afeta a pessoa até aquela data. Aí você conversando com a pessoa, aí você pensa que foi coisa de 1 mês atrás, 2, 6 meses, no máximo 1 ano. Quando foi que aconteceu isso, irmão? Oh, pastor, foi em 1977. Meu Deus do céu, gente, 77, ó, 87. Me ajuda aí, 97, 2007, 17, 2027 vai chegar a 50 anos, meu pai. 50, imagina o quanto que isso não enraizou no coração da pessoa, irmão. Enraizou. Por isso que a pessoa ela fica assim, ó, perturbada. Então você quer saber se você perdoou? Quer saber qual que é o termômetro, para você ter uma noção? Ainda te perturba? Me perturba, pastor. Então não perdoou, gente. Vou pegar o exemplo que eu dei. Ele me caluniou, e fez isso e aquilo, me prejudicou. Mas ele se arrependeu e pediu perdão. Pastor, me perdoe. Eu fui um fraco, me deixei ser influenciado, sei lá, pela inveja, pelo engano. Eu fui um fraco, me abri para Satanás. Eu te prejudiquei, reconheço que eu errei. Me perdoe, pastor. Eu como cristão tenho que fazer o quê, gente?
Perdoar. Eu chego para ele e falo, te perdoo. Está perdoado. Claro que se ele puder fazer alguma coisa para compensar todo o infortúnio, mas se não tiver no alcance dele, fazer o quê? Mas ele está perdoado. Quando eu olho para ele, já não me perturba mais. Agora, se eu digo que eu perdoei, e eu estou aqui de boa, estou feliz da vida, daqui a pouco eu olho para ele, daqui a pouco estou até rosnando. Já viu aqueles cachorro bravo? Só fala. Cachorro bravo é chihuahua, já viu o chihuahua? Pensa no bichinho que é. Porque todo baixinho é metido a valente, né? Já viu? Todo grandão demais é bobão. Baixinho e valente. Ai, Jesus. Uma vez eu passei num canto aí tinha um cachorrão grande, irmão. São Bernardo. Já viram? Aquele um bichão grandão. Mas pensa no bicho bobo. Aquele da raça do Scooby-Doo. Lembra daquele desenho, Scooby-Doo? Não sei o nome da raça. O cachorro, gente, é desse tamanho. O cachorro, quando fica de pé, passa você. A boca dele, você fala, meu Deus, pensa num bicho bobo. Agora vai tentar pegar um chihuahua, vai. Chihuahua não, como que é? Pinscher, né? Errei o nome do cachorro, gente, um Pinscher. Pensa no bichinho valente, irmão. No tamanho de uma pulga. Mas pensa. Mas voltando para cá, vamos parar de falar de bicho. Então, meu Deus do céu, irmão, aí eu olho para ele, eu digo que perdoei, mas quando eu olho para ele, aquilo me perturba. Eu não suporto olhar para ele. Eu desejo o mal dele. Eu quero ver o mal dele. Isso está me perturbando, irmão. Então eu não perdoei. O perdão é aquela coisa, gente. Eu olho para ele, até posso até me lembrar do que aconteceu, mas dentro de mim não muda o quê? Nada. Não muda nada. E olha, irmãos, vou falar algo que é necessário. Cuidado. Cuidado. Levítico 19:18, inclusive era regra para Israel, mas serve para a gente também. Põe aqui para mim, Alice, por gentileza. Acho que eu errei, troca. 19:18. Isso mesmo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Põe esse mesmo texto aqui, Alice, por favor, na NVI. Não se vinguem. Não se vingue, né? Pronto, aqui é melhor, que eu fico aqui o espelho da TV, né? Aqui dá para ver melhor. Só tem que tomar cuidado para não cair, né? Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. E ele termina, né? Eu sou o Senhor. Não guarda não, gente. Perdoa. Perdoar é demonstração de grandeza e de força. Não é de fraqueza. Tem gente que elabora o contrário. Se eu perdoar, vão me chamar de fracassado. Pelo contrário, gente. Quem perdoa, quem oferece o perdão, é o forte da história. Quem perdoa, pratica
o que Cristo mandou. Quem pratica o perdão se parece com Cristo, porque pratica a mesma obra que ele praticou. Lá na cruz, ele estava lá, o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Quando a gente perdoa, estamos nos assemelhando a Cristo, e aí sim, podemos realmente ser chamados de cristãos. Agora, quem quer que você retenha o perdão é o diabo, porque ele quer triunfar sobre você. Ele quer triunfar sobre nós. Ele quer que você guarde no seu coração os ódios, as mágoas, os ressentimentos, etc, e etc. Por quê? Porque ele quer bloquear a sua comunhão com Deus. Pastor, e quando eu guardo tudo isso no coração, eu estou bloqueado em relação ao meu acesso para com Deus? Sim. Olha o que diz o Salmo, capítulo de número 66, é conhecido, mas vamos lá. Salmo 66, versículo 18. O texto diz assim, 66, 18. Se eu atender no sentido de aceitar, tá? Se eu atender a iniquidade, aonde? No meu coração. O que vai acontecer, gente? O Senhor não é o que o diabo quer. O diabo quer, fazer com que o seu acesso ao Senhor venha a ser quebrado, bloqueado. Você não pode permitir isso. Não pode. Pelo contrário, gente. Se eu ofereço perdão, eu passo a ter o direito do perdão. Quando eu rejeito, quando eu negligencio o ato de perdoar, o céu também se fecha para mim. Por isso que perdoar é atitude de sabedoria. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, põe para nós aqui, Alice. Olha o que o Senhor Jesus afirmou na palavra dele, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E em algum momento na sua vida você vai necessitar do perdão de Deus. Por mais que você lute todos os dias, irmãos, para viver uma vida na palavra, reta, íntegra, santa, e você tem que viver, nós temos que viver, mas em algum momento, pode ser que você escorregue aí, e você vai precisar do perdão de quem? De Deus. Mas se você não perdoa, como é que você vai ter o direito do perdão? Tem não. É o que o próprio Cristo afirma no versículo seguinte, Se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, o que vai acontecer? Também vosso Pai vos não perdoará as vossas o quê? Ofensas. Quem oferece perdão, merece perdão. Quem retém perdão, não merece o perdão. Por isso que o nosso coração tem que ser limpo, gente. Não permita que aqueles que são usados pelo diabo venham colaborar para que o seu coração seja manchado. É aquilo que eu falei no início, efeito dominó. O diabo às vezes nem precisa tocar em você, ele toca em alguém, aquele alguém se levanta contra você, pronto. Se você permitir que aquilo fique no teu coração, o diabo nem precisou te tocar, usou alguém e aquele alguém conseguiu te prejudicar, efeito dominó.
O coração puro, gente, é o que vai nos aproximar de Deus. Não precisa nem abrir a Bíblia, tá? O horário já está passando, eu vou citar o texto e vocês vão lembrar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos exemplos de pessoas com coração puro. José, quando perdoa seus irmãos que o venderam para o Egito, para virar um escravo. Coração puro. Aquela menina, nos dias de Naamã, no livro dos Reis, a Bíblia fala que Naamã, na casa dele, tinha uma menina israelita, que era escrava. Ela foi trazida de Israel, provavelmente num dos combates. Provavelmente essa menininha viu a sua família ser morta. Aquela menininha que lá em Israel tinha sonhos, tinha planos, era livre, mas agora era escrava, numa terra estrangeira, na casa de um estrangeiro. Ela tinha tudo para ser rancorosa, guardar ódio, guardar mágoa, guardar vingança no coração, porque ela soube que o Naamã era leproso. E um dia ela não perdeu a oportunidade, ela chegou para a esposa do Naamã, de uma forma muito respeitosa, disse: minha senhora, não é que eu sou curiosa não, eu estou aqui convivendo com vocês e eu vi que o meu senhor é leproso. Mas lá em Samaria, lá de onde eu vim, lá em Israel, lá tem um profeta que pode ajudá-lo. Coração limpo, que não semeava ódio nem vingança, nem mágoa nem ressentimento. Ela podia muito bem, humanamente falando, tá? Ela podia muito bem. Leproso, né? Que morra essa praga. Vai morrer apodrecendo dia após dia. Eu sei quem pode ajudá-lo, mas eu não vou falar. Não vou falar. Vai morrer aí. Vai pagar todo o mal que fez a minha família e a mim. Embora essa menininha nasceu numa época em que o Cristo ainda não havia encarnado, mas ela já demonstrava ter um coração que cristão. Um coração limpo. Aí você pode até dizer: pastor, quem bate esquece, né, pastor? Mas quem apanha lembra, quem apanhou foi eu, não foi você não, pastor. Meu irmão, se você tem esse discurso, você precisa aprender a ser o que é um cristão. Fácil, não estou dizendo que é. Por isso que nós sozinhos não conseguimos nada. Por isso que em João 15:5 Jesus afirmou: sem mim, nada podeis o quê? Fazer. Mas com a ajuda de Cristo, junto com Cristo, triunfaremos. E se houver necessidade de perdoar, perdoaremos. Porque queremos ser parecidos com Cristo. Em nome dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus fale mais ao coração de vocês. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês. Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.